Mais uma vez o Brasil surpreendeu. Você tem noção que o PCC ele tem mais de 30 bilhões em negociações dentro da bolsa de valores? É literalmente uma loucura. Hoje, se você pensar nisso, poxa, tem muita empresa que não tem isso, né, que não consegue ter esse tipo de patrimônio, e o PCC consegue negociar isso e consegue gerir isso através de fundos imobiliários e fundos de multimercado. Imagina que desde o início da ponta do que é vender a droga em si, né, até chegar nessas fintechs de bancos, essas coisas bilionárias, eles conseguiram. Basicamente, eles estão infiltrados em todo tipo de sistema. Agora, a pergunta fica: será que o Brasil ele realmente está refém do narcotráfico? Será que isso daí como que isso daí vai conseguir, trazer a visão boa pra gente aqui dentro do Brasil? Será que os investidores realmente vão continuar aceitando que o Brasil é um bom país para investir? Fica até o final do vídeo que eu vou contar tudo pra vocês, o que aconteceu e como que isso aconteceu dentro do Brasil, uma coisa que muita gente fala que é absurdo. Primeira coisa que você tem que entender é o que que é o PCC. Você já se perguntou isso? Às vezes a gente tem esse monte de notícia, ouve na televisão, mas você nem sabe o que que é, né? Que é o primeiro comando da capital, que por curiosidade ele foi criado em 1993 dentro de um presídio, que basicamente ele era tipo ele geria os presos dentro do presídio que dava aquela proteção, era uma coisa meio que funcionava dentro da cadeia. Como que isso, que era uma coisa necessariamente pequena, né, ali em São Paulo, conseguiu abranger para coisas fora do Brasil, como Venezuela, Colômbia, Paraguai, até na África a gente consegue ver movimentação do PCC. Isso daí basicamente, eu acho que não acho não, né, mas é até um ponto que a gente pensa assim: "Poxa, não é mais um tráfico normal, uma coisa que é drogas, não. Isso daí basicamente é um grupo criminoso corporativo", né. Você imagina que tem escândalos dele, tanto em droga, tanto em fintechs, tanto em dinheiro. Basicamente, eles se tornaram uma coisa, um tráfico transacional, coletivo, internacional, que a gente consegue em si ter algo corporativo dentro dessa instituição que é o PCC hoje em dia. Muita gente acha que é só bandidagem de favela, o PCC é aquele que vende droga ali na biqueira, ali, meu, isso daí é basicamente o ponto, tem até a pirâmide, isso daí é abaixo da pirâmide, é enterrado. Isso daí é o que mais comum, é o que a gente consegue mais ver, só que é onde eles não ganham mais dinheiro, entendeu? Ele basicamente isso daí você consegue muita transação, vender muita droga, esse tipo de coisa, só que não dá um lucro imediato, porque também é perigoso, tem risco, um monte de coisa. Então é abaixo do fundo. Se você acha que o PCC ainda continua sendo uma coisa só de favela, só de bandidagem aqui e ali, está muito errado. Hoje é uma empresa corporativa que funciona através de um crime organizado gigantesco. Pra você tem noção, o PCC tem até compliance interno dentro da empresa. Obviamente ele não tem RH, né, porque ele não contrata pessoas, mas ele tem compliance, ele tem time de qualidade, ele tem time de estratégia, ele tem time de planejamento. O PCC é uma empresa gigantesca que gera desde 2020 até agora mais de 50 bilhões de reais entre 4 anos. Bizarro, né? Se a gente parar pra pensar, muita empresa mesmo não consegue nem chegar aos pés disso. E eles fazem isso com lavagem de dinheiro, laranja, tráfico de drogas, N tráficos que ele consegue trazer do país. E imagina, se hoje eles têm uma puta estrutura dessa, imagina daqui, sei lá, 30 anos, se alguém não parar isso, como que o Brasil vai ser visto com isso? Será que vai ser pode acontecer que os Estados Unidos está vendo a gente como está vendo a Venezuela, como um ponto de narcotráfico gigantesco. Então isso sim é uma preocupação. Eu entendo que hoje a gente está lutando contra uma empresa gigantesca que é o PCC. Aí você me pergunta, como que eles conseguiram lavar esse dinheiro e colocar isso dentro dessas fintechs bancárias e da bolsa de valores, tá? Tinha fundo que funcionava dentro da B3 com negociação aberta. Basicamente, eles pegavam esses fundos imobiliários, que basicamente é aquilo que tem algum prédio, alguma dívida de algum prédio, de um condomínio de prédios, e eles conseguiam meio que jogar o dinheiro ali para dentro, tá? E também de fundos de multimercado, que conseguia fazer toda a diversificação dentro do ativo dentro da bolsa de valores, usando laranja, usando empresa fantasma, esse tipo de coisa que eles faziam. Através teve até um banco que vazou, uma fintech, né, que era o BK Bank, que basicamente era uma fintech do PCC, que conseguia fazer empréstimo, conseguia investir, conseguia comprar cota. Isso daí é sinceramente uma coisa bizarra. A estrutura funciona assim: começa com a compra da cota, depois ela vai meio que ser estruturada ali dentro da corretora, né, uma movimentação. Aí depois vai partir para o uso de laranja, então eles vão ter que achar uma pessoa, uma empresa que sirva de laranja para conseguir reentregar esse dinheiro lá dentro. E a partir disso,
já tá na economia. Tá na economia, tá dentro do setor financeiro, já era, entendeu? Pensa que essa estrutura é que nem uma camada de fumaça. Basicamente, eu colocaria o dinheiro dentro desses fundos, um dinheiro dentro dos fundos imobiliários, funcionando como uma camada de fumaça realmente muito, muito branca. Porque pensa assim, poxa, eu não consigo rastrear, eu não consigo ter aonde foi esse dinheiro, quem vai estar sendo beneficiado, por causa que dentro de um fundo eu posso ter N pessoas que estão beneficiadas por esse dinheiro. Entendeu? Não só uma pessoa, não só uma empresa. É muito mais difícil da Polícia Federal conseguir achar, ver quem tá sendo beneficiado, quem tá ganhando com esse dinheiro absurdo. Pensa em um carro que foi roubado na rua, um carro que foi roubado na rua e hoje ele tá na cor branca. Ele é um carro de cor branca com uma placa X. Basicamente, ele pega aquele carro, o bandido vai pegar aquele carro ali, vai mudar de cor, vai mudar de placa, vai mudar a estrutura do carro em si e vai colocar ele dentro, esse mesmo carro que ele roubou na rua, só que dentro de um condomínio de luxo. Você concorda comigo que aquele carro bonito dentro de um condomínio de luxo não vai gerar suspeitas para dentro da Receita Federal, para as polícias que estão procurando? Então é muito mais difícil da Receita Federal conseguir, tanto a Receita Federal e tanto a Polícia Federal, conseguir achar esse tipo de desvio, esse tipo de fraude que a gente tem no sistema. O nome da operação chamava Carbono Oculto, que foi a Polícia Federal que conseguiu fazer essa busca junto com a Receita, e eles descobriram que eles participavam em mais de 40 fundos de investimento dentro da Bolsa de Valores. 40! Você tem noção que muita empresa não tem isso? Eles estavam. Tinha um pouquinho aqui, tinha um pouquinho ali. Os caras é literalmente uma empresa gigantesca. Basicamente, eles estavam usando o que eu sempre falo, né? O poder da diversificação. Eles não estavam deixando um aqui e um ali. Porque eles sabiam que um podia cair. Só que foi e caiu todos. Esse é o problema. E é isso que foi, deu maior outdoor, o pessoal começou a falar um monte de coisa. Eles usavam roads, fintechs, como eu já citei o BK Bank, que é uma fintech que conseguia ceder crédito, conseguia comprar cota, e com isso eles foram basicamente conseguindo fazer essa transação, essa intermediação, esse lucro dos 40 fundos de investimento durante um bom tempo. Pensa que o quanto tempo isso, né, começou a funcionar e quanto tempo a polícia demorou para conseguir descobrir. É bizarro, né? Quanto dinheiro os caras já não ganharam, já não conseguiram jogar pra fora do Brasil em si, paraíso fiscal, acabou. Os caras estão muito, muito ricos. Pra você ter noção, o BK Bank, ele investia em usina de etanol, comprava galpão de logística para conseguir vender. Era literalmente uma empresa de investimento que, meu, usina de etanol. Você tem noção disso? Porque, eu vou contar um pouco depois do vídeo. Basicamente, o PCC tem posto de gasolina. Eu vou contar um pouco mais disso. Mas ele tem posto de gasolina que ele consegue fazer essa lavagem de dinheiro também. Mas, meu, BK Bank, coisas de logística, usina de etanol, restaurante, bar, essas coisas são muito mais difíceis de eu conseguir, da Polícia Federal conseguir achar, eles investiam. Falando um pouco mais dos postos de gasolina, pensa assim, hoje um cara vai lá e abastece R$ 200, né? Aí vai lá, o PCC tem o posto de gasolina dele, só que ele lança a nota do cara que abasteceu R$ 200, ele lança como 2.000. Então, ele colocou ali R$ 1.800 como lucro, vamos pensar assim, né? Como faturamento. E esses R$ 1.800 vai depois e vem pra economia. Entendeu? Joga pra economia, porque foi o faturamento do cara. Entendeu? Ele pega os R$ 200, joga mais 1.800 e dá 2.000 de faturamento. Aí ele coloca esse dinheiro na economia, declara esse dinheiro como uma forma limpa, e assim que o posto de gasolina consegue levar tanto dinheiro. Porque eu coloco 100 ele joga 1.000, eu coloco 200 ele coloca 2.000. Olha quanto dinheiro ele está injetando na economia. Tudo isso através de contador, através de uma equipe gigantesca de planejamento financeiro, que o PCC tem acesso a pessoas muito boas no mercado, que começa a formação desde novo até chegar nessa ponta ali do PCC. E isso daí é um exemplo que tem, né, o posto de gasolina, mas imagina tanto de outras coisas que são fáceis de conseguir fazer esse lançamento de notas, vamos dizer assim, acima do que foi vendido. Como bar, restaurante, é muito fácil eu vender um PF num bar. Eu pago R$ 30, os caras lançam 300. Como que a Polícia Federal vai identificar isso? Entendeu? Como que eles vão entender que isso daí é uma coisa visível, uma coisa necessária? Por isso que sempre tem muitos estabelecimentos que chegam lá e falam assim, poxa, eu aceito só dinheiro, eu aceito só Pix, ou nem Pix, só aceita dinheiro vivo, é sempre bom suspeitar, porque talvez seja lavagem de dinheiro. E muitas das vezes esses negócios são em bairros nobres, como Alphaville, Jardim Europa, tem muito desses negócios, como a cafeteria, coisas que você fala assim, nossa, chiquezinho, instagramável, vai ver o PCC lavando dinheiro. E a gente não tá errado de consumir, às vezes o lugar é bom, o lugar é legal, é agradável, você não tem como saber. Entendeu? Você vai imaginar que seu cafezinho você toma todo dia lá é o PCC que tá ganhando? Você não vai imaginar isso. Eu não vou imaginar que o mercado onde eu compro, o PCC que tá lucrando. Não.
Então, você entende que se pra gente, poxa, é difícil de desconfiar, a gente não consegue ter noção, obviamente, se não for pagamento só dinheiro, que é muito estranho, imagina a Polícia Federal, também não consegue ter noção nenhuma. Com tudo isso, o PCC teve vamos dizer assim, um enfraquecimento, porque perder tanto dinheiro, assim, de todos esses fundos, todas essas cotas que eles tinham, é uma coisa que foi bloqueada, assim, instantaneamente. Então sim, enfraqueceu ali de forma momentânea e eu vou falar que eles sentiram, assim, não tem como não sentir, essa perda é muito alta, a gente tá falando de 30 bilhões pra mais. Então eles estão preocupados, enfraqueceu um pouco, só que, como eu falei, né, tem compliance, tem time que vê questão de risco, tem time que vê questão de política exposta, né, que o pessoal fala de comunicação de crise. Então eles têm tudo isso daí pra tentar resolver esse problema. E tem 2 lados pra você ver isso, ou enfraquece realmente, ou eles começam a ganhar mais força e começam a ficar com mais raiva do sistema. Né, que pode acontecer também deles conseguir e tem muito mais coisa por trás. Não é só isso, tem coisa fora do Brasil e eu acho que isso daí é a pontinha do iceberg, que vai ser difícil chegar lá no fundo. E outra coisa, será que é o fim do PCC? Gente, vamos fazer uma reflexão aqui sobre isso. Não, tá? Eles têm muitas outras fontes de lucro, tem gente do governo apoiando eles, é uma coisa muito mais embaixo. É uma coisa que a gente tem que pensar que realmente, às vezes, isso daí foi só a pontinha do iceberg que às vezes fez cosquinha, às vezes não fez, mas nada demais que vai poder enfraquecer eles. Eles vão somente tomar, poxa, o cara tomou um strike ali, vai lá e começa a treinar, joga de novo, pega mais gente, começa a transacionar mais dinheiro, vende mais. É como uma empresa faz, é gestão de crise. Eles vão conseguir sair dessa, eles vão conseguir crescer de novo, vai estar dentro do sistema. O problema mais forte é que os outros países comecem a enxergar a gente como um narcotráfico gigantesco. Isso daí vai afastar investidor, vai entender que, poxa, os Estados Unidos às vezes vai enxergar a gente que nem a Venezuela, que é um problema gigantesco. Então a gente tem que tomar esse risco, a gente tem que entender que como que a gente vai vencer isso, entendeu? Como que a gente vai conseguir sair disso, minimizar isso? Pelo menos acabar é difícil, mas pelo menos minimizar e tentar deixar fora dos holofotes, sabe? Conta aí o que você acha, depois de você entender isso, você acha que o Brasil sim é refém do narcotráfico? E se sim, você acha que nossos líderes, governo, vai conseguir incentivar a gente pra tentar sair disso, pra tentar ver saída sobre isso? E se esse vídeo te ajudou a entender melhor como que o PCC conseguiu fazer isso, como que ele movimentou bilhões e bilhões da economia brasileira, curte, comenta, se inscreve, por causa que é um gancho muito forte que a gente vai conseguir pegar aqui, pra você entender o que tá acontecendo no Brasil adentro aí, pra você não ficar fora da economia.